Eu queria ver com vocês rapidamente, nesse tempo, vamos ler uma passagem no livro de Esdras, capítulo 8. Então diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. E então separei 12 dos principais, isto é, Serabias, Asabias e os 10 dos seus irmãos, pesei-lhes a prata, o ouro, os utensílios, que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram ao rei os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dálicos, e 2 objetos de lustrosos e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. E então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazer a Jerusalém a casa do nosso Deus. Amém? É o versículo 3. Eu queria, nesse pouco tempo, falar um pouquinho com vocês sobre esse tema: liderança, compaixão e zelo. Porque eu creio que para desenvolvermos a visão com sucesso, nós como líderes temos que ser apaixonados por ela e temos que implantar esta paixão que nós temos no coração de cada um dos nossos discípulos. Nenhum líder terá sucesso nesta visão, nenhum poderá alcançar as gerações que pretendem, se não desenvolver no seu coração uma paixão pela visão, pelas almas, pelas células, e trabalhar forte esta paixão, porque sempre tenho dito que há uma linha muito tênue entre estar na visão e sair da visão. Às vezes pensamos que ainda estamos fazendo a visão, enquanto que já não estamos mais. Então esta paixão precisa ser renovada, acendida, alimentada a cada dia, a cada discipulado, a cada encontro com a equipe de G12, a cada encontro com os 144, a cada encontro com os 1728. E se não alimentarmos esta paixão pela visão, nós teremos muito problema a partir da primeira geração para a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Às vezes se percebe que a primeira geração ainda se tem algo muito forte em alguns líderes. Isso às vezes não é tão forte em toda a equipe, e quando você começa a pensar na segunda geração, na terceira, parece que não há o mesmo fogo, a mesma intensidade
e o mesmo espírito de conquista. A visão não para nos 12, ela segue alcançando as gerações. 144, 1728. Por isso que, assim como nós temos que alimentar os sonhos, como o pastor César estará ministrando ainda hoje sobre isso, nós precisamos alimentar esta paixão, este fogo pela visão. Se você é um líder, um pastor que tem falado sobre a visão na sua igreja, fale mais um pouco. E fale um outro tanto. E depois repita tudo que falou. E continue falando. E depois fale tudo de novo. E depois, se for possível, repita outra vez. E depois, se der, continue repetindo. Porque às vezes percebemos como que a ficha vai caindo aos poucos. E muitos líderes querem que as pessoas captem a visão e o espírito da visão muito rapidamente. E às vezes isso não acontece e aí começamos a pensar que os frutos não estão vindo. Digam comigo: liderança com paixão e zelo é igual a sucesso. Mesmo ainda muito jovem, Esdras estudou e se esforçou diligentemente e aprendeu a desenvolver uma liderança excelente, ainda muito jovem. Esdras conquistou através da sua excelência no seu cuidado em liderar, em cuidar das coisas que Deus colocou nas suas mãos. Ele alcançou o respeito de muitos na sua época, e inclusive do maior líder político da sua época, que foi o rei Artaxerxes. Ele se tornou um líder bem conceituado, não somente entre os seus liderados, mas também fora da sua liderança mais próxima. A liderança de Esdras pôde alcançar níveis muito altos. E isso acontece quando nós desenvolvemos uma liderança excelente, zelosa. Às vezes me preocupa como as pessoas não conseguem desenvolver uma liderança com todo o zelo que Deus exige, que a visão exige. E quero que vocês, como líderes, desenvolvam o processo da prestação de contas. Não existe liderança sem prestação de contas. E se você entrega uma tarefa para um líder, procure saber no dia que você determinou que ele trouxesse a tarefa pronta, saber se isto realmente aconteceu. Às vezes, como líderes, falhamos nisso, porque não buscamos prestação de contas e as coisas seguem. Converso muitas vezes com pastores que não conseguem estabelecer na sua reunião de G12 uma análise sobre os relatórios das células do G12, porque os líderes não conseguem prestar conta de relatórios de célula. Isto é uma liderança fadada ao fracasso, porque não existe cuidado, zelo. Nós não conseguimos desenvolver uma liderança que venha alcançar a excelência. Como resultado de uma liderança correta, como resultado de fazer a coisa certa durante anos, Esdras finalmente conseguiu poder, grande influência, e além disso ele conseguiu recursos, reconhecendo, e esses recursos foram reconhecidos, entregues em suas mãos, como forma de um reconhecimento pelo seu caráter. Porque vocês sabem que um líder pode ter carisma,
pode ser eloquente, pode ser conquistador, pode ser um sonhador, ele pode ser qualquer coisa com dor que vocês imaginem. Mas se ele não tiver caráter, tudo que ele conquista se perde. Então, o caráter é a principal qualidade no líder. E Esdras, ele provou isso, que através do seu caráter, os recursos começaram a chegar nas suas mãos. Desenvolver uma liderança correta, ainda que pareça que o tempo não está trabalhando a nosso favor, temos que ser persistentes em fazer a coisa certa. Às vezes o pastor, o líder, acha que está demorando um crescimento, parece que não está avançando, então começam a pegar atalhos e a misturar a visão, e para que possa crescer mais rápido. Isso tudo acaba se dissolvendo, porque não adianta pegar atalhos, não adianta mudar a receita, não adianta ser criativo. Se tem a receita do bolo, faça daquele jeito. E então vamos ter um bom resultado, ainda que isso possa parecer que esteja demorando. Deus é fiel em cumprir seus propósitos. Amém? Então não desista de fazer a coisa certa. É melhor começar fazendo o certo. É muito ruim depois ter que parar e consertar aquilo que estava errado. Persista em fazer o que é certo. Ainda que pareça que tudo esteja fechado, todos estejam contra você como líder. Quando você insiste em fazer a coisa certa, Deus trará respostas. Eu acho que as respostas estão começando a chegar, né? Como daqui a pouco, acho que a pastora vai pedir para diminuir essas luzes aqui, tá? O negócio está queimando tudo. Eu não estou aguentando com essa minha pele branca, imagine eu. Contudo, queridos, nós precisamos prestar atenção nisso. Como está a sua equipe de G12? Como estão os seus 144? Na igreja estamos numa luta para que os 12 levantem seus 144. E nós precisamos estar acompanhando. Veja bem, não há liderança. Depois também tira esses negócios aqui que ninguém se machucou. Depois, quero que tire mesmo. Quantos estão prestando atenção? Não existe liderança excelente sem supervisão. Às vezes falhamos na supervisão. Nós entregamos uma tarefa, mas não vamos saber se foi feita. Por exemplo, você já visitou uma reunião de G12 do seu 12? Você já foi ver como que eles estavam trabalhando? Estão fazendo uma reunião? Eu pedi que fizessem isso. Teve um dos 12 que se surpreendeu, que o líder estava fazendo uma reunião em meia hora e dava uns avisos e está tudo bem, vamos embora. Isso não é reunião de G12, nem célula. Na verdade, eu não sei o que é. Não existe liderança confiável e de sucesso e zelosa e excelente quando nós mesmo não fazemos uma supervisão. Esdras, por exemplo, teve que seguir alguns passos para desenvolver uma liderança excelente. Todos nós queremos desenvolver uma boa liderança. Nós não vamos a lugar nenhum sem uma boa equipe, uma boa liderança. Então, para ter sucesso, primeiro, Esdras comprometeu seus líderes com a oração e o jejum. No verso 21 vemos isso. E esse é um tempo que nós temos que comprometer a nossa liderança principal e os 144 com a oração, com a intercessão, com o jejum. Às vezes eu digo para os nossos 12, o que nos falta? Se temos a visão, se somos apaixonados pela visão, e muitas vezes
chegamos à conclusão que nos falta oração mesmo. Nossos líderes não oram, nós não oramos como deveríamos orar a partir de nós. Nós oramos muito pouco, jejuamos menos ainda, e aí nós queremos conquistar muitas coisas. Em Colômbia eles viram como que a pastora Cláudia convocou um jejum e oração por 40 dias, e como Deus pôde trazer uma mudança na nação, ao ponto de mudar uma história política da nação. Isso é muito forte, porque a eleição para o presidente, o candidato de Álvaro Uribe, Juan Manuel, estava praticamente perdida, mas a igreja começou a orar por 40 dias e jejuar, e Deus mudou a realidade. Amém? Se a pessoa, se começássemos a orar, quem sabe, né, a nossa candidata pudesse ser eleita. Quem sabe nós pudéssemos avançar muito mais rápido nessa conquista que nós queremos, né, na cidade de Fortaleza, na sua cidade, você que veio de fora. Então, querido, jamais haverá conquista sem esse propósito de oração. Eu estava até vendo uma palavra de Reinhard Bonke, e ele dizia que quando o menino ia lá para o cais, o porto, enfim, e ficava olhando aqueles barcos, aqueles navios grandes, e ele e os colegas tentavam empurrar aqueles barcos grandes e não conseguia de jeito nenhum, não se movia dali. Aí eles ficavam assim, olhando, como era impressionante, que quando a maré começava a subir e as ondas vindo, então de repente aquela água pegava por baixo do barco, e aí eles chegavam assim, podia ser com a mão, eles empurravam aquele barco enorme e ele deslizava e ia embora. Então às vezes sentimos que estamos empurrando alguma coisa muito pesada. Parece que a igreja está pesada, parece que a nossa equipe está pesada, é como empurrar um barco enorme e não sai do lugar. Do mesmo jeito que quando aquelas ondas vinham e rapidamente deslizava aquele navio grande, barco grande, eu tenho certeza que quando a onda e o mover do Espírito Santo e esta unção alcançar a nossa igreja, as nossas equipes, então nós não vamos fazer tanto esforço. Acreditamos nisso, irmão? Amém? Sinceramente, quantos estão sentindo que estão fazendo muito esforço para a visão se desenvolver? Pode levantar sua mão. A minha está aqui. Às vezes fazemos tanto esforço, parece que não vai. Mas vamos entrar em oração. Eu tenho certeza que esse barco vai deslizar, como se não tivesse peso nenhum, porque a visão não pode ser um peso para a igreja. A visão tem que ser feita com prazer, com alegria. Nós temos que desenvolver a visão com ímpeto. Todos os líderes que estão aqui, porque nós vamos conquistar. Nada pode resistir uma igreja que ora. A gente sabe disso desde pequenininho. Jesus foi um líder que não precisava orar, mas ele orava todos os dias. Todos os dias. E nós achamos que podemos fazer as coisas sem oração. Não sei o que passa na nossa cabeça, né, gente? Que nós podemos desenvolver as coisas e fazer com que ande sem oração. Segundo lugar, Esdras confiou inteiramente na mão de Deus para protegê-los. Isso às vezes não acontece conosco como líderes nesta visão. Às vezes nós estamos em certas situações que nós pensamos em tudo e em todos, menos que nós podemos confiar nos recursos que Deus nos dá. E eu achei interessante isso que Esdras falou. Ele conseguiu tudo do rei,
dinheiro, poder, autoridade, influência, enfim, tudo, cartas que precisava, portas abertas. Ele disse que ficou com vergonha de pedir uma coisa: que o rei enviasse parte dos seus exércitos para guardá-los, porque ele já havia dito para o rei que o Deus que ele servia tinha poder de guardá-los, de protegê-los, de estar com eles. Isso é interessante, né? E às vezes a gente não tem essa vergonha. Então a gente fala, mas quando a coisa aperta, nós começamos a buscar recursos aqui da terra que não deveríamos buscar. E Esdras falou: não, eu fiquei com vergonha. Eu já tinha falado que Deus iria nos guardar pelo caminho. Então eu não podia chegar agora para o rei e falar: rei, nós estamos precisando de um exército para nos guardar. Então nós precisamos pensar sobre isso. Sabe por quê? Durante a jornada que nós estamos empreendendo na visão, se levantarão inimigos fortíssimos. Como Esdras estava prevendo que muitos inimigos se levantariam. Os inimigos que iriam se levantar contra Esdras não iriam se levantar por nada. E daqui a pouco vamos ver por que os inimigos iriam se levantar. E cada pastor e líder que está aqui deve saber: inimigos se levantarão contra você, para parar a visão dentro do teu coração, para parar a visão na sua mente, e depois pegar os seus 12, pegar a sua igreja, e com um monte de argumentos fazer com que vocês parem. Meu Deus, quantos inimigos se levantaram contra a visão nesses 10 anos que eu conheço a visão? Quantos? Mesmo aqui nesta cidade, outras cidades, o Brasil inteiro foi assim. Às vezes eu chego numa cidade, começo a conversar com um pastor, falo: pastor, é duro, são muitos ataques, a visão aqui nessa cidade, a visão não vai. Mas irmão, em todos os lugares. E se formos nos deter nisso, não faremos a visão. Eu sei o que eu passei aqui, mas sei o quanto que vale a pena permanecer fiel. Agora, haverão muitos inimigos, e eles se levantam gratuitamente. Incrível. Ontem um sujeito, um só, teve a capacidade de perder tanto tempo de mandar para os nossos celulares, rapidamente assim, 47 mensagens. Detonando. De todo tipo que vocês possam imaginar. Tomara que agora, com a vinda do pastor César, vocês se convertam. Tomara que vocês parem de pensar em dinheiro. Tomara que vocês aprendam a cuidar das almas. Tomara que não sei o quê. E escrachando de todas as 47 mensagens. Engraçado que meu celular estava desligado. Aí quando eu liguei, não parava. Meu Deus, que é isso? Incrível. Como eles se levantam. E às vezes é uma porcariazinha, sabe? Umas coisinhas de nada. Então eu não tenho tempo para perder com isso. Eu nem ligo. Nós temos que seguir. Não se prenda a esse tipo de gente. Irmãos, durante a jornada da liderança, os inimigos se levantarão para impedir que a tarefa seja concluída. Você tem uma missão. Eu sempre digo na igreja, felizmente ou infelizmente, você foi escolhido para ser um líder aqui na igreja. Não sei se você acha felizmente ou infelizmente por fazer a visão ou não. Você foi escolhido para fazer a visão. Então faça. Faça com excelência. Se não queres estar aqui para ser usado por Deus, todas as igrejas que você vê por aí, você pode se assentar no banco, enterrar o seu talento e morrer com seus sonhos.
Aqui ninguém vai morrer com seus sonhos. Nós vamos transmitir nossos sonhos às nossas gerações. Nós vamos alcançar gerações para entregar nossos sonhos a eles. Nós vamos fazer isso. Dá um forte aplauso ao Senhor. Nós vamos fazer isso. Não reúna a sua equipe para discutir que estão falando da gente, isso aqui. Não. Deixa que fala. Só os crentes falam da visão, falam não. Só crente. Nós não temos nem interesse em crente. Nosso negócio é ganhar almas perdidas. Né? Não queremos crente. Crente é uma das piores raças que existe na face da terra. E nós queremos formar discípulos que queiram ter o nosso coração. Crente não quer ser igual a gente. Crente tem a sua cabeça, a sua mentalidade, o seu jeito, né? Crente pode ser bonzinho, mas não é discípulo. Não é crente bonzinho. Mas não adianta. Nós vamos levantar os melhores discípulos, os melhores líderes. Não vamos nos deter em nada que estão falando sobre a visão. Quantos ataques? Não te importe com isso. Siga. O fato do pastor César estar aqui com a pastora é uma prova de que vale a pena não ouvir comentários e seguir firme a trilha que Deus traçou para a sua vida. Como líderes nesta visão, não podemos nos deter. Muitos já se levantaram contra a visão. Outro tanto já caiu por isso. Não importa. Eu creio que esta visão está no coração de Deus. Se alguém se levanta contra, está se levantando contra Deus, não contra mim. Eu vou seguir. Até aqui ninguém conseguiu deter a visão. Ela está no mundo inteiro. Vocês viram que o pastor César estaria na África esse final de semana. Mas ele optou por estar aqui por um compromisso com a nação brasileira. Devemos honrar isso. O pastor que está aqui deve juntar tudo que é discípulo que você tem pelo cangote e falar: tu vai convencer. Se tu é um líder, tu vai influenciar, porque eu sempre digo, se tu está aqui com 10 pessoas, tu tem força de 10 para voltar. Se tu está aqui com 30, levará a força de 30. Se tu está aqui com 40, levará a força de 40. Se você tem uma visão mais ampliada e está com 50, voltará com força de 50. Mas se tu tem uma visão pequenininha, voltará com a força de 10, tentando empurrar 200, 300, vai ser difícil. Vocês vão voltar nesse nível, encontrarão a igreja nesse nível, e aí vocês começam a brilhar. Não adianta, eles não estão no mesmo nível. Vocês estão percebendo? Eu queria que 200, 300 discípulos nossos fossem a Bogotá o ano que vem. Eu sei que a minha força seria maior. Então, quando estamos num momento como esse, temos que aproveitar. Aproveitar mesmo. Hoje é nossa responsabilidade de levar a tocha da visão. Custe o que custar. Quantos estão dispostos a isso? Custe o que custar. Pague o preço que precisar pagar. Nós vamos levar a tocha da visão. Pegou na sua mão? Pegou mesmo? Eu nunca me esqueço do testemunho do próprio pastor César, quando ele começou a fazer a visão, e depois eles tinham várias igrejas em Bogotá, e ele desmanchou tudo e começava a celebrar num lugar só. E depois de um tempo ele falou: não, vamos voltar aquele velho jeito de fazer igreja e reabrir as igrejas nos setores. E aí ele fez uma viagem na Coreia, e quando ele estava no meio da multidão na igreja do pastor Show, Deus lhe dá uma visão, como se o pastor Show descesse do altar, do púlpito, com a tocha na mão e entregasse na mão dele: pega essa tocha, tu não pode parar. E ele pegou a tocha
Voltou a Bogotá, reuniu todo mundo. Quem falou que ia parar com a visão? Quem foi que falou, pastor? Vamos seguir, porque Deus me deu a tocha da visão, eu tenho que seguir nessa tocha. Quantos já receberam a tocha da visão? Está na tua mão? Siga nesse propósito, não pare por nada. Tu tens a tocha, você tem que colocar essa tocha na mão de tantas pessoas quanto você conseguir. Nós temos que multiplicar isso. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, eu tenho um sonho de sobrevoar Fortaleza e a gente combinar de fazer um sinal, colocar em cada casa que existe uma célula, alguma coisa, algum sinal. E aí lá de cima a gente vê quantas milhares de casas de pessoas nós alcançamos em células com a visão. Um dia nós vamos ver milhares de casas, aí nós vamos olhar, aquele território é nosso, aquela casa é nossa, aquela família é nossa, aquele povo é nosso. Nós temos a tocha da visão. Vamos sonhar com isso. Nós temos que alcançar nossas gerações. Chega de moleza, chega de perder tempo. Deus tem urgência que façamos isso. Que você saia dessa convenção incendiária, irmão. Quem chegar perto de você vai sair tostado. Não encosta em mim não, que sai fogo. Nós temos que ser inflamáveis ao fogo do Espírito Santo. Tem gente que é duro de pegar fogo. Tem gente que é duro de pegar fogo. Nós temos que ser inflamáveis. Sabe, é como um tanque de gasolina, riscou o fósforo, está incendiando tudo. Deus precisa de líderes assim. Qual o primeiro passo que Esdras seguiu? E o segundo? Quantos estão confiando que Deus irá guardar sua igreja, você, sua equipe? Aplique o sangue de Jesus. Engraçado que eu cheguei aqui em Fortaleza, vários irmãos, pastor, mas esse negócio de aplicar o sangue funciona mesmo, né? Funciona, irmão, aplique o sangue em tudo. Sabe, funciona, o sangue de Jesus tem poder. Então Deus vai nos guardar nessa jornada, eu acredito nisso. A mão poderosa de Deus, como Esdras falou, não, o rei não precisa, porque a mão poderosa de Deus, ela está sobre nós, né? E vai nos guardar dos inimigos. Deus estará colocando uma blindagem na mente dos nossos 12, dos nossos 144, né? Vocês estão orando para que eles não desistam da jornada? Não parem diante dos inimigos, tem que blindar a mente. Terceiro lugar para terminar. Fraquinho, né? Para acabar logo, né? Em terceiro lugar, o que Esdras fez? Separou 12 líderes principais. Está no verso 24. Pastor César disse para nós nesta convenção em janeiro que o incompleto não se pode contar. E não é normal que você tenha uma igreja com 200 pessoas, com 300, com 500 e não tenha 12. Que você tenha uma igreja com 100 pessoas e não tenha 12. Ainda que a sua igreja tenha 50, não tem 12. Ainda que você tenha 30, não ter 12. Se você tem 20, pode ter 12. Se tu tens 15 na igreja, pode ter 12. Como nós vamos avançar nesta visão? Se não trabalharmos para formar nossa equipe, para levantar esses líderes e formá-los. A pastora Gladys esteve em Jundiaí, na igreja do pastor Anderlei da Luciana, que está aqui, veio de longe, lá de Jundiaí, tem gente de Catandu, lá de São Paulo, longe.
Não sei se é Fortaleza que é longe ou é São Paulo que é longe. Mas vieram aqui para curtir esse calor de Fortaleza e voltarem bronzeados. Os bichinhos são branquinhos. E ela estava na igreja dos pastores ministrando os Pilares de Paz. Ela falou: olha, eu estou correndo porque eu tenho que levantar meus 12. Está começando uma igreja e pessoas que já foram para o encontro, ela chega assim: olha, você vem para cá que você vai ser dos meus 12. O que é, pastor? O que é esse negócio? Não importa, depois você vai saber. Vem aqui, você vai fazer parte da minha equipe, eu vou te treinar. E os líderes têm muita dificuldade de levantar 12. Impressionante. Impressionante. Como que demoram. E eu acho que se Jesus fosse como muitos pastores e líderes de hoje, ele estaria ainda orando, pensando. 2000 anos, quem serão dos meus 12? Porque eu miro para um, entende isso. Esse não dá. Olho para o outro, tem isso. Esse cara está fora. Olha para o outro, tem problema tal. Olha para o outro, não, isso aí. Esse cara é fofoqueiro, é um problema. O que eu vou fazer com esse sujeito? Vai contaminar a minha equipe. Todo mundo que a gente olha tem um defeito, né? Às vezes a gente se esquece que nós também temos. Talvez não sejam iguais os deles, mas nós também os temos. E no entanto Deus nos escolheu, né? Quantos aqui acham que Deus tem tido paciência contigo? Deus tem tanta paciência comigo também, né? E às vezes a gente não tem paciência com as pessoas, né? Queremos que elas sejam aquilo que nós pensamos que elas têm que ser agora. Se não for agora, também não dá. Se você não mudar semana que vem, está fora. Claro que tem alguns que não tem jeito, né? Você deu oportunidades, ficou ali, tentou, mas o cara não quer mesmo, é outra coisa. E eu estou falando de você orar, escolher as pessoas e começar a trabalhar o caráter delas. Se tu és um pastor ou um líder e não tem 12, mas você tem 30, 40, 50, saia daqui com o propósito de levantar 12 para treinar, para ensinar, para discipular. Aí nós vamos levantar uma geração poderosa. Sabe por quê? Esdras entendeu: eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso desenvolver isso sozinho, não dá. A visão, ela se desenvolve num trabalho de equipe, em todas as gerações. Quando tu olhar para a tua igreja e vê-la com 12, 144, 1728, então você começa a enxergar um governo que funciona, uma igreja protegida, uma igreja que o inimigo não pode entrar, porque ela está muito bem postada, organizada. Todos sabem quem são, de quem é, onde estão e para onde que vão. É diferente. Isso é um processo, mas nós temos que começar. Agora, Esdras separou 12. Obviamente deve ter trabalhado essas pessoas, sabe por quê? Nas mãos desses 12 está escrito aqui que ele entregou tesouros valiosíssimos, tesouros de muito valor. Nós, como pastores, temos que entender isso, e os 12 consequentemente precisam entender que receberão nas mãos tesouros valiosíssimos.
A visão será conduzida por esta equipe principal, que transmitirá esse espírito para outra geração. Mas não é um peso, é uma responsabilidade gostosa de conduzir coisas importantes, né? De fazer parte de um contexto onde você carrega em suas mãos coisas importantes. Me digam, alguém dispensa o mesmo cuidado para uma nota, uma moeda de R$1 para uma de 100? Não. R$1 brasileiro não liga para a moeda, né? Americano segura tudo. Mas brasileiro, moedinha, às vezes vai comprar uma coisa, fica lá o troco, faltou 5 centavos, tranquilo, né? Não se incomoda. Quando nós temos nas mãos coisas valiosas, nós temos que dispensar mais atenção, mais cuidado. E assim que funciona. Vai chegar um tempo, vou dizer para vocês, pastores, e vocês devem receber isso no Espírito. Talvez uma das coisas mais valiosas que vocês têm hoje, cuidam, seja a igreja de vocês, não importa o tamanho dela, né? Isso Deus deu para vocês cuidar. Mas vai chegar um tempo que essa igreja valiosa vai ser cuidada pelos seus doces. Aí poucos entenderem e receber. Eu cuido. Ninguém faz como eu. Eles precisam de mim. E muitos pastores dizem: sem eu, nada do que foi feito se fez. Vocês sabem que as coisas tendem a melhorar quando o pastor se ausenta. Quando formamos uma equipe e entregamos coisas importantes nas mãos dessa equipe e a treinamos para cuidar disso, podemos sair. Deus vai nos levar às nações da terra. Você fala um amém tão xoxo que você não vai nem aqui xeré, irmão. Sabe onde fica Quixeré? Eu não sei. Perto de Cabrobro. Deus vai nos levar às nações. Eu estava falando com a Luísa, meu Deus, o nível da família dos pastores castelhanos é tão alto. Eu falei, perguntei para eles, e Sara, onde está? Sara está em Nova York. Foi para um congresso de mulheres. As mulheres a convidaram para ministrar. E Manuela? A Manuela está cuidando do seu visto para a Europa. Ela tem que tirar o visto para a Europa. Eu disse que no Brasil não precisa, lá precisa. E quem você perguntar, nação tal, Deus vai levantar o nosso nível. Então, onde é que está falando de tal? Está nos Estados Unidos, está na Europa, né? Está na África, está na Índia, levando a visão e os 12 cuidando do tesouro que ficou, né? Vamos preparar uma equipe poderosa. Que tremendo, gente. Nós vamos ser diferentes quando entendermos que as coisas não se movem por nós. A unção, ela é distribuída para a igreja. A mesma unção que está sobre nós terá que estar sobre os nossos 12. E os 12 de Esdras compreenderam isso. Você não pode começar a jornada da visão e estar nela por muito tempo sem ter os seus 12. Se tu não tem dos 12, você vai então procurar levantá-los. Separe 12. Todo pastor e líder precisa entender isso. Não haverá visão, desenvolvimento sem equipe em todas as gerações. Todas.
Supervisione, veja quantas equipes de G12 tem na sua igreja funcionando. Ainda que seja com 1, com 2, com 3, ninguém reúne 12 só quando tem 12. Reúne aqueles e vamos buscar. Porque cada discípulo deve trabalhar para que o seu líder tenha 12. Quando fecha a equipe, então todos vão trabalhar para que cada um venha fechar a sua equipe. Amém, queridos? Então, ainda que esse seu discípulo que está lá não seja um César Castelhanos, convide para ser treinado por você, né? Para estar na sua equipe, para preparar o caráter dele, porque com os 12 nós vamos conquistar as nações da terra, o Brasil, nossa cidade, nosso bairro, nosso setor, nossa região. Nós vamos levantar uma boa equipe. Isso é tremendo. Aleluia. Sabe uma coisa que Esdras disse para os seus 12? Importantíssimo. E que cada 12 que está aqui, nossos 12, os 12 de vocês, ele disse assim: eu vou entregar isso nas mãos de vocês, porque vocês são santos ao Senhor. E santos são esses objetos que vocês vão levar. A santidade de um líder deve ser transmitida a todos os seus discípulos. Vocês são santos e levarão coisas santas. Então, nossa equipe tem que estar vivendo um nível de compromisso, de santidade. Isso tem que ser em alto nível, para que nós possamos entrar e conquistar. Vamos trabalhar por isso. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos já tem dos 12? Amém? Amém. Quantos já tem dos 12? Amém. Então vamos fazer o seguinte: quantos pastores e líderes aqui já tem dos seus 12? Mas eu vejo que são poucos. Por que vocês não têm dos 12? Tu vai sair daqui hoje e não vai jantar sem levantar os 12. Eu te libero para almoçar. Se não dá um ataque, você morre e pronto, não levanta os 12. Mas você precisa sair daqui determinado. Vou fechar a minha equipe e vou treinar essas pessoas. Amém? Um pastor em Bogotá começou uma célula, e você sabe que quando começamos uma célula, dali temos que levantar 12. Então na célula dele tinha 3: um velhinho, quase morrendo, um homem com uma ferida que pegava a perna inteira e um bêbado. E ele então olhou para aqueles 3 e falou: Senhor, o que eu vou fazer com essas criaturas? Mas Deus deu mais força para o velho, curou o doente, libertou o bêbado. E ele levantou uma geração poderosa. Você olha para os 12 de Jesus, meu Deus do céu, só misericórdia. Não tinha um que valesse 10 tostão. Cada um tinha um tipo de problema. Mas ele olhou: vocês vão ser o que eu estou imaginando que vocês vão ser. Isso faz parte de sonhar com uma liderança, né? Não vamos exigir que eles sejam agora, mas nós temos a visão de que eles serão aquilo que estamos vendo. Eles serão exatamente isso. Não é agora, mas serão. E nós vamos prepará-los para isso. E nós vamos entrar num nível de conquista poderoso. Não tenha insegurança para levantar seus dedos. Não tenha medo, sabe? Por achar que as pessoas não estão preparadas. Elas não estão mesmo. Você vai prepará-las. Não tenha medo de formar. Não tenha medo que eles vão levar toda a sua igreja. Afinal, que tipo de líder que você é, né? O que Deus deu para você, ninguém toma, ninguém tira, ninguém leva. É você, a sua liderança. Só nós que podemos entregar.
Ninguém toma o nosso lugar. Cada um Deus preparou um lugar. Vamos formar a nossa equipe. Aleluia. 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 Jesus escolheu 12 homens imperfeitos que não tinham caráter, mas em 3 anos e meio Jesus foi colocando o caráter dele nesses homens. E eles fizeram o que fizeram. Então, queridos, nós vamos levantar uma equipe de 12 poderosa. Vamos confiar nas pessoas. Vamos delegar a elas funções. Vamos entregar a elas tesouros. Ora, cuide disso aí. Essa alma que você está cuidando, Jesus falou que vale mais do que o mundo inteiro. São tesouros valiosíssimos. Com 12 nós que tem 12 tesouros na mão para cuidar. Não pode descuidar disso. A caminhada é longa, haverão inimigos que vão se levantar. Não te importe, siga, cuide bem da sua equipe, ame, esteja com eles, abençoe a eles, abrace-os. Às vezes tem pastor que nunca abraçou o 12, bichinho é todo machucadinho, feridinho, doentinho. Abrace o teu 12, beija ele, fale o quanto ele é importante para esta equipe, para a igreja. Amém. Reúna com eles. Não se reúna só para fazer cobrança. E você não. Reúna para abençoá-los, para estar com eles, para fazer churrasco, para comer junto, né? Para ir para a pizzaria. Fala pro teu líder, aí meu líder, que não vai virar nada. E aí meu líder, como é que vai sair um churrasco? Aleluia, aleluia. Agora vocês se alegraram e todo mundo vai cobrar o líder. Churrasco. Queridos, toda semana agora, pelo amor de Deus. Aí vocês só vão entrar na carne e as almas nada, né? Quando os pastores aqui que caminham conosco, e todo mês que estamos aqui, a gente tem um churrasco de comunhão, todo mês. Esse mês estivemos numa casa no Beach Park, de quarta para quinta-feira, foi uma delícia. E temos comunhão, conversamos, e ficamos juntos, e dá risada, né? Um ri do outro, tem problema, né? E a gente se diverte, e é bom, sabe? Não tem aquela coisa travada, né? Nós somos livres. E ainda estava reunido feira com os 12 da igreja e falei, olha, nós tínhamos marcado um churrasco para quarta-feira. Quarta-feira tivemos um churrasco. E aí eles ficam, então é 10 para cada um, uma Coca-Cola, cada um e tal, tudo bem. E eles ficam alegres quando eu falo assim, bom, esse churrasco vocês não precisam levar nada. Aí ele já fala, ó as coisas melhorando. Ó as coisas melhorando. E quarta-feira foi um desses dias, né? Que ninguém levou nada. E comemos e demos risada, foi muito bom. Forme uma equipe. Esteja com eles. Abraços. Não precisa dar dinheiro para eles. Hein? Fazer como um pastor em Bogotá. Ele ligou para o pastor Sérgio, pastor, o lugar onde estamos está pequeno, muito pequeno. E eu pensei em derrubar tudo e aumentar a igreja. Aí ele falou, então o que você acha, pastor? Você me ajuda? Sim, vou te ajudar. E aí ele derrubou tudo. E aí começou a levantar e faltou dinheiro. Ele falou, pastor, ligou de novo. Pastor Sérgio, eu fiz o que o senhor falou, podia fazer, o senhor ia me ajudar, agora derrubei, está faltando dinheiro. E o pastor, eu disse que ia te ajudar em oração. Estou orando por você e vou seguir orando. Fica firme, irmão, que é desse firme. E ele teve que se virar para arranjar o dinheiro e fazer o que tinha que ser feito, né?
mas precisamos estar com os nossos 12. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quando um líder entrega aos seus 12 coisas preciosas, haverá crescimento em todas as áreas. Vamos nos comprometer com a oração de fé. Vamos nos comprometer em confiar inteiramente em Deus. E vamos nos comprometer em separar uma equipe de G12. Assim vamos alcançar nossas gerações através dos 12. Gostaria que cada pastor pudesse observar em sua igreja quantas equipes estão funcionando, além da sua, o que eles estão fazendo. Vamos orar. Vamos pedir que Deus se manifeste em nossas vidas, que nos dê graça e que nos mostre as pessoas que deverão estar conosco, para serem formadas, capacitadas dentro da visão. Se você ainda não tem dos 12, comece a orar. Esse é o primeiro passo para quem deseja alcançar as gerações. Abra uma célula e levante 12 pessoas dessa célula. Comece a orar. Se você ainda não tem dos seus 12, ore de maneira inconformada mesmo. Eu não posso mais esperar. Às vezes temos nos detido em tantas coisas. Senhor, abra a nossa visão. Senhor, nos ministra. Senhor, nos toca. Senhor, nos ministra, nos toca, nos abençoa. Nos traz um novo tempo. Irmão, você não veio a essa convenção para voltar do mesmo jeito. Você não veio aqui para voltar do mesmo jeito. Você veio aqui para receber algo novo de Deus, para implementar a visão na sua igreja com fidelidade, com coragem, com amor, com ousadia, com perseverança. Porque nada vai acontecer se não tivermos uma boa equipe. Como Deus estará usando você e te entregando coisas excelentes para que você distribua os seus 12, para que eles levem jornada fora e o tempo que for necessário. Tu és fiel, Senhor. Peça que Deus abra a tua madre espiritual. Não podemos ser líderes sem fruto. Nós não podemos continuar como estamos, aceitando toda essa dificuldade para levantar 12 discípulos. Não podemos. Necessitamos avançar, necessitamos seguir nessa jornada. Saiba que a mão poderosa de Deus estará sobre sua vida, para te conduzir seguramente por este caminho e te levar a conquistar as suas gerações. Deus não vai permitir impedimentos. Seus sonhos se realizarão.
seus sonhos se realizarão. Seus sonhos se realizarão. Ore a Deus fervorosamente, clame a Ele que te dê 12 colunas, 12 discípulos fiéis, 12 líderes com os quais você vai provocar uma revolução nesta geração. Senhor, muda a nossa natureza. Dá-nos a natureza dos conquistadores. Dá-nos a natureza dos conquistadores, dos zelosos, dos apaixonados. Restaura a nossa paixão por Ti, pela visão, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a cumprir o Teu propósito nesta terra, a ajudar a nossa nação a ser transformada, ajudar a nossa cidade a encontrar o caminho. Senhor, nos leva à presença dos governantes. Queremos ser líderes de influência. Oh Senhor, levanta líderes de influência, jovens que estão aqui, adolescentes, levanta, Senhor, pastores e líderes, faça-nos líderes de excelência. Oh, toca no Senhor, ministra no Senhor. Deus está elevando o teu nível de fé, está elevando o meu nível de fé. Deus está elevando o nosso nível de fé. Deixa Ele te ministrar agora nas áreas que você precisa. Talvez o medo, a insegurança, talvez a falta de ousadia. Nos leva, Senhor, a conquistar.